Uma coisa importante quando a gente vê uma integral igual a essa, num futuro próximo a gente vai estudar a integral definida. Então, a integral, por exemplo, de 0 até 1. Isso é uma integral definida, tá? E isso aqui mudaria o jeito de resolver de alguma maneira. A gente teria uma opção diferente. Do jeito que está escrito aqui, 1 sobre 9 menos s ao quadrado, a gente só vai ter um jeito de fazer, que é frações parciais. A gente tem um quociente de polinômio, um polinômio de grau 0 em cima e um polinômio de grau 2 embaixo. Por que eu só tenho frações parciais? Por causa do domínio. O domínio dessa função aqui são todos os reais, exceto os que anulam o denominador. Então, o meu S aqui, ele não pode ser nem 3 e nem menos 3, porque esses dois valores anulam o denominador. Eu tenho que riscar esses dois. Então, o meu domínio seria todos os reais, exceto os 3 e o 3. Por que eu falei que se tivesse um domínio ali, se tivesse escrito de 0 até 1, mudaria o jeito de resolver o exercício de alguma maneira? Porque a gente poderia ter seguinte, eu poderia ter essa mesma integral aqui, eu poderia ter mais duas opções dela. Quais são? Eu poderia vir aqui e falar assim, olha, calcule essa raiz. Ou então, multiplicar por menos 1 aqui, que ficar menos 1 aqui mais 1, e calcule essa raiz. Mudaria tudo esses dois jeitos. São muito parecidos. Aqui o expoente, aqui, ó, aqui fica s menos 9, s ao quadrado menos 9, ali. O que muda? Aqui o zero pertence ao domínio, aqui o zero não pertence ao domínio. Lembra aquela história? Então, esse com essa subtração e esse com essa subtração ao contrário, essa substituição aqui seria por arco seno de alguma coisa, tá? E essa de baixo seria por arco secante. Então, por que o anterior não pode ser? Porque, na verdade, essa aqui, se a gente for observar, esse exercício aqui, ele não está restringindo nem só de menos 3 até 3 e nem fora do menos 3 até 3. Então, como assim? Vamos pensar no domínio dessas duas funções. Essa questão de domínio é muito importante, tá? Por isso que eu estou gastando um tempinho com isso, ó. Esse aqui, o domínio vai ser de menos 3 até 3. O domínio inclui o zero, é limitado de menos 3 até 3. Então, a substituição é uma substituição que envolve seno. Então, se vocês pensassem aqui, seria S igual a 3 seno de θ. Agora, o de baixo, o meu domínio, o meu S aqui pode ser 100, ó. 100 ao quadrado dá 1.000, 1.000 menos 9, ok. Pode ser menos 100 também, porque menos 100 ao quadrado continua dando... Opa, eu falei 1.000 não, é 10.000, né? Porque fica com 4 zeros. Então, quem seria o domínio? De menos infinito até menos 3. Menos 3 não entra, porque anula o denominador. União com 3 até mais infinito. Qual substituição que seria essa de baixo? Seria a substituição por... Essa substituição aqui seria o S igual a 3 secante de θ. Então, tem que comparar com aquela identidade de, ó, secante ao quadrado de θ menos 1 é tangente ao quadrado de θ. Ah, aqui é 9, multiplica tudo por 9, multiplica tudo por 9, e aí compara para essa subtração que está aqui virar um único termo. Então, se tivesse essa raiz, era obrigado fazer desse jeito. Se tivesse esse raiz, era obrigado fazer desse jeito. Como tem uma divisão que envolve só polinômio, o jeito de fazer é usando frações parciais, porque é um polinômio, porque inclui o menos infinito, inclui o zero, inclui, tá vendo? Inclui esses números muito negativos, né? Muito grande negativos, muito grande positivos, e inclui os números entre menos 3 e 3. Então, o jeito certo é resolver por frações parciais. Frações parciais têm um objetivo de que é separar o denominador como um produto. Então, é um polinômio. O grau do de cima é 0, de baixo é 2. Como é que eu fatoro o denominador? Essa fatoração aqui é fácil da gente fazer. Então, essa fatoração aqui, ó, fica assim, ó, 1 sobre 9 menos s ao quadrado, a gente já descobriu que essas raízes são menos 3 e 3. A gente pode fatorar de dois jeitos, na verdade. A gente pode fatorar assim, ó, isso aqui é 3 menos s, que multiplica 3 mais s. O 3 e o menos 3 anulam aqui. Se eu usar a distributividade, ó, 3 vezes 3 vai dar 9. Aí usa a distributividade, vai dar certinho. O jeito que seria a regra geral. A regra geral, ó, isso aqui não é um polinômio de grau 2, então fica A que multiplica
seria x menos uma raiz, x menos a outra, mas não é x, então é s. S menos uma raiz, S menos 3, que multiplica S menos a outra. S menos menos 3, S mais 3. Esse de cima é igualzinho de baixo? Igualzinho, ó. Porque se eu usar aqui, ó, multiplica esse primeiro aqui, vai dar 3 menos S, vai dar essa aqui, ó. Então, quem escolheu fatorar assim? Ótimo. Quem escolheu fatorar esse jeito de baixo? Também tá ótimo. Então, aqui eu escrevi o A, que multiplica 3 menos uma raiz, 3 menos a outra. Aqui, o jeito de escrever foi... Ah, eu conheço esse produto notável, 3 menos esse, né? A menos B que multiplica A mais B. Os dois estão corretos. E aí, o que eu posso fazer se eu colocar esse menos aqui embaixo? Esse menos está aqui embaixo, pode vir aqui para cima, e tudo bem. Também está certo. Então, a gente já está reescrevendo de novo, ó. Então, como está filmado, vocês estão vendo aí, eu estou apagando para poder ficar mais limpo o nosso quadro. Então, qual é o objetivo das frações parciais? Separar um produto no denominador usando o resultado de álgebra que fala, olha, isso aqui é um fator linear que aparece uma única vez. Então, a ele corresponde a decomposição em uma fração parcial. Esse aqui também aparece uma vez, então a ele corresponde. Eu vou até colocar um último aqui, só para a gente lembrar. Se por um acaso tivesse um ao quadrado aqui, ó, por um acaso tem um ao quadrado aqui. Se tivesse esse ao quadrado, a esse aqui corresponderia duas. Então, teria duas frações parciais. E o denominador ficaria assim, ó. S mais 3, aqui S mais 3 ao quadrado. Se tivesse um ao quadrado. Como não tem um ao quadrado, eu vou apagar. Que aí ficaria assim, ó. Um número sobre esse, outro número sobre esse. Esse aqui é um linear que apareceu uma única vez. Então, a esse corresponde uma única fração parcial. O que o resultado da álgebra fala? Se aqui é de grau 1, em cima eu sugiro um termo independente. Então, se aqui é de grau 1, em cima eu sugiro um termo independente. Eu não posso usar o mesmo. No que a gente viu, a gente colocava A1, A2, A3, porque poderia ser 50. Mas aqui a gente está vendo que vão ser 3, nesse caso, se tiver o quadrado, então a gente coloca ABC. Então, ficaria ABC. Aqui somando, né? O que a gente tem que fazer? Tirar mínimo, comparar, para poder achar os valores das constantes. E para resolver essa integral, a gente vai resolver a integral da soma e separar a soma das integrais, porque essas aqui ficam todas fáceis de resolver. Essa aqui vira ln, essa aqui fica chamada de w, aqui fica w a menos 2. Então, sempre se repete o processo. Só que esse exercício aqui não tem 3 constantes para determinar, não. Só tem 2, porque ele não era repetido ali, então não tinha esse terceiro. Eu só estava querendo que a gente relembrasse, aproveitar o exercício para relembrar. Então, o que a gente vai fazer agora? Achar as constantes A e B. Então, vai ser um sistema possível e determinado, com uma única solução, um único valor de A e um único valor de B. Então, esse exercício aqui, a gente vai ter que achar esses A e B como? Tirando o mínimo, comparando os coeficientes, tá? Comparando o coeficiente a coeficiente e resolver. Então, sem preguiça, tirar mínimo dos dois lados aqui, né? Esse lado aqui o mínimo já está tirado, na verdade, tirar mínimo aqui e comparar. Então, quem é o mínimo aqui? Tem gente que gosta de multiplicar, pegar isso aqui, multiplicar dos dois lados e sair simplificando. Eu prefiro pensar em tirar mínimo, tá? Mas isso aí você vai ter que comparar e descobrir quais constantes fazem essa igualdade ser verdadeira. Ponto, é isso que a gente está fazendo. Compare corretamente. Então, o mínimo sempre vai ser o mesmo dos dois lados. Se a gente estiver escolhendo esse jeito de resolver tirar mínimo, o mínimo, ó, eu quero que o mínimo seja esse produto. Então, se tivesse aqui aquele ao quadrado, o mínimo seria com o quadrado, eu não colocaria o cubo não, viu, gente? Se tivesse um quadrado aqui, o mínimo envolveria o quadrado. Não é o caso desse exercício. Então, o mínimo é o produto das duas. Então, o processo está servindo para separar o denominador. Aqui a gente está juntando de novo para achar quais constantes fazem isso ser verdadeiro. Então, é um produto, quando não tem nada escrito assim, parênteses com parênteses, é o produto que está escrito aqui. Então, vamos tirar o mínimo. A hora que eu peguei esse termo e dividir por esse, vai ficar o mesmo A que estava ali em cima, que multiplica o S mais 3, ó. O S mais 3 multiplica esse. Mais B, que multiplica, divide esse por esse, vai ficar S menos 3. Não esqueça dos parênteses, porque o B multiplica aquela subtração ali, ó. B multiplica os dois termos. Isso é igual a esse aqui, ó. Então, é igual a menos 1, o primeiro membro estava igualzinho, ó. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente está comparando. Quando que essas duas coisas são iguais?
O denominador sempre é igual, então esse já é igual a esse. Ótimo, já está conferido, é como se eu pudesse até simplificar. Só não posso esquecer que o domínio exclui o 3 e o menos 3. Quando eu simplifico, é como se eu tivesse, ó, o 3 e o menos 3 agora, ok, pode ser incluída. E não fazem parte do domínio. Então, o que a gente vai fazer agora? Achar as constantes A e B. A gente vai resolver um sistema que vai nascer daqui, ó. Então, eu vou comparar esses aqui. De que jeito? Olha, tem dois jeitos de resolver. Um mais fácil, quando são lineares e repetidos, e um que é a regra geral. Eu vou fazer primeiro o que é a regra geral. Então, a regra geral é, eu uso a distributividade aqui e aqui. Então, o que eu vou chegar? Eu vou escrever isso no primeiro membro, só para a gente facilitar. Então, isso aqui, ó, vai ser escrito aqui. Então, vai ficar assim, ó. A que multiplica S, A que multiplica S, vou escrever. A que multiplica S mais 3A, ok? Então, A que multiplica S, A que multiplica 3, beleza. Mais, fazendo a mesma coisa com B. B que multiplica S menos 3B. Isso tem que ser igual a quanto? Isso tem que ser igual a menos 1. Isso tem que ser igual a menos 1. Então, agora a gente vai agrupar o que tem S com o que tem S, o que é termo independente com o que é termo independente. Então, é como se eu estivesse colocando S em evidência. Colocando S em evidência, eu percebo que eu fico com A mais B que multiplica S. Mais os termos independentes agora sozinho. O A menos 3B. Isso tem que ser igual a quem? Isso tem que ser igual a esse polinômio aqui. A gente vai igualar coeficiente a coeficiente. Quem que está multiplicando o S aqui? Ó? Zero. Se não tem, poderia ter um S aqui em cima, né? Alguma coisa com S. Não tinha. Então, aqui, 0 vezes S menos 1. Então, esse aqui tem que ser igual a 0, porque o que multiplica S é o 0 nesse lado. Então, A mais B tem que ser... A gente está chegando no nosso sistema, ó. Chegando no nosso sistema, descobrindo os valores de A e B. Então, A mais B tem que ser igual a 0. E também, agora resolvendo, os termos independentes têm que ser iguais. Está comparando o polinômio. Igualdade de polinômio é assim. Então, isso aqui, chegamos a um sistema que a gente tem certeza que se a gente montou certo, ele é possível e determinado. Como é que eu resolvo? Do jeito que vocês quiserem. Pode usar a regra de Cramer, porque sempre é possível e determinado. Pode usar, e é sempre quadrado aqui, né? Então pode usar determinante e tal. Eu gosto desse, ótimo. Ah, eu quero usar escalonamento. Vou escrever lá e vou fazer, né, forma escala. Beleza, ótimo. Não, eu quero simplesmente isolar o B em uma e jogar na outra. Ótimo também. Inclusive, aqui a gente pode multiplicar essa primeira por 3 aqui embaixo, ó. Vou escrever ela aqui embaixo multiplicada por 3, ó. 3A mais 3B é igual a 0. Então, o que eu fiz aqui? Ó, multipliquei a primeira, que era verde, por 3. E agora eu vou somar as duas. A hora que a gente soma essas duas, a gente descobre que a hora que eu somei aqui, ó, essa com essa, somei essas duas, ó, tô somando. Então, o B vai simplificar aqui, vai 6A é igual a menos 1. Então, quanto que vale o A? Quanto que vale o A? O A é igual a menos 1/6. Ótimo, achamos o A. Quanto que vale o B? O B é igual a menos A. Então, o B é igual a 1/6. Porque pegar o menos 1/6 e multiplicar. Achamos as constantes. Então, essa conta inteira praticamente não tem nada a ver com integral. O jeito de resolver a integral, a gente está resolvendo o sistema, a gente está comparando polinômio, tirou mínimo, fez um tanto de conta. Mas para que isso tudo serviu? Para a gente voltar aqui e falar, olha, a gente está nesse passo. Nesse passo aqui, o meu A vale... Vou voltar na integral agora mesmo, ó. Então, deixa eu só escrever um pouquinho melhor aqui. Então, ó, nesse passo aqui, a gente está comparando para voltar na integral. Essa integral aqui, o A valia menos 1/6. Então, vai ficar menos 1/6 sobre quem? Sobre S menos 3. ds. Vou até tirar o ds primeiro. Mais quem era o B? O B era menos A, então ficou positivo. Então, o A era o que estava em cima desse, o B era o que estava em cima desse. Para que a gente fez isso? Para separar as integrais, e agora a gente sabe resolver cada uma delas. Então, a gente vai vir aqui e falar assim, olha, então, agora a gente está perto do final do exercício. A gente está virando aqui falando assim, olha, isso aqui é igual, posso separar as integrais. Vou colocar uma setinha aqui, vou separar as integrais para a gente ficar de um jeito mais bonitinho, tá?
Então, aqui vai ficar assim, ó, menos 1/6 de 1 sobre S menos 3 ds, estou separando as integrais, mais, agora aqui, ó, separando, tirando 1/6 também, mais 1/6 de 1 sobre S mais 3 ds. O meu mais 3 já virou mais S. Mais 3. Mais 3. Beleza. Essa é a integral que a gente estava resolvendo lá no início, ó. Essa é a integral que eu quero resolver. Então, aquela integral que eu queria resolver... Aquela integral que eu queria resolver vai ser igual. Vamos resolver aqui, ó. Vou chamar isso aqui de um t. Aí, quem que é dt? O próprio ds. Se quiserem fazer mais passo a passo, chama mesmo. O meu t é S menos 3, o meu dt é o próprio ds. Então, essa integral fica com 1 sobre t. Quem que é a integral de 1 sobre t? A integral de 1 sobre t dt é ln de módulo de t mais c. Então, essa aqui eu já posso escrever direto, viu, gente? Sem medo de errar. Esse 1 menos 1/6 estava do lado de fora. Essa integral é ln de módulo de S menos 3. Mais esse 1/6 está do lado de fora. Quem que é essa integral aqui? Por motivo análogo, a gente viria aqui agora, vou chamar isso aqui de W, vai ficar 1 sobre W dW. Vira quanto? Vira ln de módulo de S mais 3 mais C. Essa é a integral que a gente está resolvendo. No livro, com certeza, esse exercício estaria resolvido e não teria essa resposta. Teria essa resposta aqui, ó. 1/6 eu posso colocar em evidência. E esse menos aqui vira um quociente com isso aqui no denominador. Isso é uma propriedade de logaritmo. Não precisa fazer esse passo para mim, tá, gente? Então, isso que está com o negativo foi para o denominador. Então, usou propriedade de logaritmo aqui. E aí, quem chegou? Mas eu errei, no livro tem essa resposta e a minha é essa. Então, cuidado que ele sempre vai usar propriedades aí para poder escrever de um jeito mais abreviado. Às vezes, coloca assim um sexto lá no expoente, inclusive. Mas... Então, não precisa disso. Nesse passo anterior aqui, já estaria terminado o exercício. Então, acabou o exercício aqui. Então, aquela integral que a gente estava resolvendo, 9 menos s ao quadrado ds, ficou sendo essa resposta. Acabou o exercício. Se a gente tivesse feito por substituição lá trigonométrica, a gente teria mudado o domínio. Então, cuidado que a gente não quer isso. Mas esse passo aqui, ó, que eu fiz resolvendo usando o sistema, esse passo aqui eu falei que a gente poderia resolver de um outro jeito. Então, esse passo aqui, ó, eu vou alertar que a gente pode resolver de um jeito mais fácil no primeiro momento. Principalmente quando é linear, não repetido, como é esse caso. Então, esse exercício aqui, a gente está vendo que é linear, não repetido. Então, eu posso vir aqui e falar assim, olha, eu estou comparando e o meu polinômio aqui está ficando assim. Eu quero que esses dois polinômios sejam iguais. Se a gente observar, nesse passo aqui, ó, não tem mais denominador. Então, nesse passo aqui, isso é verdadeiro, inclusive para o 3 e por menos 3. Então, isso aqui é verdadeiro para todo S pertencente a R. Então, é muito mais fácil quando a gente vem nesse passo e faça assim, faça S igual a 3. Se eu fizer S igual a 3, por que eu estou escolhendo 3? Para anular aqui, ó. Então, eu estou escolhendo justamente as raízes que eu não poderia substituir no passo anterior, porque anula o denominador. Faça S igual a 3 aqui, tá errado? Porque vai ficar 3 menos 3 dá 0. Mas aqui, como eu virou domínio real, eu estou comparando polinômios, eu poderia fazer o S igual a 3. Então, se eu substituir o 3 aqui, isso vai dar 0, ó. Então, ficaria assim, ó. Quanto que dá 3 mais 3? 6. Então, aqui vai ficar 6A mais 0B igual a menos 1. Quanto que vale o A mesmo? O A vai valer 0B, 0. Então, vai ficar menos 1/6. Fazendo mesma coisa para anular agora o que está multiplicando o A. Então, eu vou escolher o menos 3, porque menos 3 mais 3 dá 0. Então, vai ficar 0A mais menos 3 aqui vai ficar menos 6B. Olha o que eu fiz errado aqui, ó. Mais, menos. Existe isso? Nunca. Nem para produto, nem para soma com subtração. Então, eu tenho que colocar um parênteses. Menos 1. Menos 6 dividido por menos 1, eu vou concluir que o meu B vale 1/6. A gente já tinha feito essa conta de um jeito correto, que eu falei que era uma regra mais geral de comparar polinômio quando eu tenho valores atribuídos, sempre dá certo também. Só que lá é um processo que a gente está comparando grau a grau. Então, lá é um jeito que a gente costuma fazer mais nos livros,
Mas também está certo atribuir valores. Você poder colocar, eu quero fazer para S igual a 0, para S igual a 1, isso aqui é verdadeiro para todo S. E o sistema, como ele é possível e determinado, ele tem únicas soluções, independente do jeito que você fez. Se está correto, você vai achar a mesma solução. E aí achou os valores de A e B, como é que resolve? E tem que... Achei o valor de A e B. Então, em que consiste o método de desenvolvimento de frações parciais? Em saber que você identificou, é quociente de polinômio, então não tem expoente fracionário, tal, é quociente de polinômio. Eu sei fatorar o denominador, o grau do de cima é menor que o de baixo, se não for, a gente divide para ficar menor, e aí depois usa frações parciais. Aí aqui eu estou separando o denominador, ó, separei o denominador. Quais são as constantes que fazem a separação ficar certa? Então a conta que a gente fez, que a gente achou aqui, menos 1/6 e aqui 1/6 se eu tirar o mínimo, desenvolver, eu cheguei na mesma coisa. E essas duas são fáceis de integrar, as duas viraram LN. Então, é um processo muito particular que só serve para quociente polinômio e consiste em achar essas constantes para poder cair numa integral que a gente sabe resolver separando o denominador. É isso.